Podemos considerar a depressão como uma epidemia do século XXI e ela cresceu muito nos últimos anos. Se analisarmos as estatísticas, podemos ver que, em média, as pessoas deprimidas, para aqueles que estão acima de 65 anos, é de pouco mais de 10%. No entanto, a geração que atualmente tem cerca de 45 anos dobrou a taxa de depressão de seus pais, chegando a atingir 20% agora. Se olharmos para a geração que tem cerca de 25 anos, chegamos a quase 25%, um número incrivelmente alto. Se nós pensarmos que a depressão vai continuar subindo nos próximos anos, nós teremos 50% de pessoas sofrendo de depressão em algum momento de sua vida aos 60 anos de idade. Muitos especialistas acreditam que esse fenômeno se derivou devido à organização da sociedade moderna, que se alterou rapidamente. Nossos avós não tinham acesso a tanta informação como nós temos hoje, com redes sociais como Facebook e Instagram, e tantos outros meios de comunicação digital. Assim, parece óbvio que um aumento da tendência da depressão é um produto da mudança do ambiente do ser humano. Então, o que podemos fazer para evitar a depressão? Vários pesquisadores da área definiram 6 principais fatores para controlar os sintomas da depressão. Então vamos começar com eles. Eu vou começar falando sobre as interações sociais e por que elas, na minha opinião, é um dos fatores mais importantes para curar pessoas da depressão. Os seres humanos são por natureza seres sociais e assim, desde a época primitiva, nós sobrevivemos interagindo e não estaríamos aqui de outra maneira sem essa interação social. Ao longo do tempo, isso foi diminuindo com a passagem dos anos, em grande parte devido ao exponencial desenvolvimento de tecnologia. No entanto, nos últimos anos, substituímos as pessoas por dispositivos móveis. Apenas alguns anos atrás não existiam telefones celulares e muito menos redes sociais. Então a única maneira de se comunicar estava cara a cara. A interação social foi absolutamente necessária para sobreviver. Mas esse já não é o caso de hoje. Você pode ficar em casa para o resto de sua vida sem precisar sair para fora. Você pode comprar comida ou qualquer outro serviço que você precise online, através de uma tela, sem a necessidade de se relacionar com ninguém. E este é o problema. É muito fácil viver sem interagir com os outros. Um estudo realizado pela Universidade de Michigan mostrou que as relações sociais liberam alguns hormônios que reduzem o estresse e a ansiedade. Também tem sido demonstrado que o isolamento social literalmente faz com que haja, em alguns casos, uma redução cerebral. O desenvolvimento de habilidades sociais exige muitas e muitas horas de prática, e passar muito tempo dentro das redes sociais escondidos atrás de uma tela é completamente prejudicial para o seu desenvolvimento e para a nossa mente de uma maneira geral. A atividade física é o segundo fator. Não muito tempo atrás, nós estávamos todos os dias fazendo exercícios, geralmente nos trabalhos agrícolas, e fazíamos em média cerca de 4 horas por dia de exercícios. Nos tempos atuais, a quantidade de pessoas fazendo exercício é muito menor. Faça uma reflexão interna de quantas horas por semana você dedica a fazer exercícios. Ou quantas pessoas você conhece que levam uma vida completamente sedentária. Pesquisadores compararam o efeito da atividade física a medicamentos antidepressivos, e o resultado foi que ambos os grupos tinham a mesma tendência de se sentir menos deprimidos depois dos respectivos tratamentos. Quando você se exercita, dopamina e serotonina aumentam seus níveis no seu cérebro. Estes neurotransmissores também são os mesmos sobre os quais os medicamentos agem, com a diferença que fazer exercício você evitará todos os efeitos colaterais possíveis que o medicamento causa e também muito provavelmente melhorará sua saúde física de uma maneira geral. Dormir pouco. Os pesquisadores encontraram, com base em vários estudos, que a falta de boas noites de sono é um dos maiores fatores causadores da depressão. Se você é uma pessoa que sempre vai dormir muito tarde porque está navegando na internet, jogando videogames ou assistindo séries,
você deve saber que você tem mais chances de ter níveis de depressão maiores. Provavelmente você está reclamando que não consegue dormir bem à noite. Existem algumas coisas que você pode fazer que vai ajudá-lo a dormir mais rapidamente. Primeiro, tente fazer algum exercício diariamente. Desta maneira, quando você vai para a cama, você estará tão cansado que dormir será inevitável. Evite se exercitar pelo menos 1 hora antes de ir dormir. O corpo terá mais dificuldade de entrar em estado de repouso devido ao exercício intenso. Não use o celular na cama. Eu sei que é difícil e que já virou um costume para muitos. Nós temos que nos desconectar do estresse do dia a dia, mas para o sono é realmente muito ruim. Use a cama somente para dormir. Para várias pessoas a cama serve para estudar, comer e assistir alguma coisa. Porém, se você usá-la exclusivamente para dormir, o seu cérebro irá associar a cama a essa atividade. Ficar relembrando o passado. Focalizar nossos pensamentos no passado é uma das ações que nos trazem mais infelicidade. Eles provocam sentimentos ruins, porque nós lembramos de um sentimento ruim da nossa vida que já passou, ou porque comparamos nossa realidade atual com uma etapa melhor. É bom pensar no passado de uma maneira de recordar coisas boas e evite possíveis decisões erradas, mas pensar muito no passado é prejudicial. A tendência hoje é passar mais tempo sozinho, e o problema disso é que na solidão a gente fica muito pensativo. A solução é relativamente simples. Tente manter sua mente ocupada com alguma atividade corriqueira do dia a dia, como ir em encontros de família, festa de amigos ou praticar algum esporte coletivo. Você também pode dedicar seu tempo em um hobby ou algo que você gosta, como cozinhar, passear em um parque ou qualquer outra coisa que te dê prazer. A luz solar. Tem 2 razões importantes que isso pode causar depressão. Provavelmente você já sofreu uma típica queda emocional durante os dias nublados ou chuvosos. Isso é um fato de que o sol nos encoraja, mas também existe uma razão científica por trás da exposição. O sol participa na produção da vitamina D em nosso corpo, que vai cuidar de coisas como promover o crescimento ósseo ou fortalecer o sistema imunológico. No entanto, estudos têm demonstrado uma forte relação entre a vitamina D e depressão. Pesquisadores descobriram que pessoas com baixos níveis dessa vitamina são significativamente mais propensas à depressão. Hoje em dia, passamos períodos muito longos em casa ou em lugares sem a presença do sol. Uma pesquisa de uma fundação espanhola identificou a deficiência de vitamina D em 60% da população europeia. A segunda razão é que o sol nos ajuda para regular os ciclos circadianos. Os ciclos circadianos são uma espécie de relógio interno que tem o nosso corpo para evitar balanços biológicos, como problemas para regular o sono ou baixos níveis de energia, que se mostraram ter uma relação direta com a depressão. Se você se trancar em um quarto sem luz solar, seu relógio interno irá começar a funcionar mal e você acabaria ficando louco, sem saber quando é dia ou quando é noite. O corpo do ser humano precisa de cerca de 10 minutos todos os dias de exposição solar para manter o corpo equilibrado e o relógio interno funcionando adequadamente. Ômega 3 e ácidos graxos. O cérebro precisa de um suprimento constante de ômega 3 para operar adequadamente. Algumas pessoas que não ingerem uma quantidade suficiente desses ácidos graxos têm um risco de aumentar as doenças relacionadas à saúde mental, incluindo a depressão. Alguns estudos têm demonstrado que países com taxas de consumo de ômega 3 mais altas têm tipicamente taxas mais baixas de depressão. Pesquisadores clínicos começaram a indicar o uso de ômega 3 como tratamento, e os resultados até agora têm sido extremamente animadores. Um estudo realizado por pesquisadores britânicos analisaram um grupo de pacientes que não obtiveram resultado com o uso de medicação antidepressiva por 8 semanas, e os pacientes continuaram com a dose de antidepressivos normalmente, mas alguns deles também levaram um suplemento de ômega 3, e surpreendentemente 70% destes continuaram com a sua recuperação satisfatoriamente,
comparado com os escassos 25% dos quais não tomaram o suplemento. Este estudo sugere que o ômega 3 é literalmente um dos maiores antidepressivos naturais já descobertos, e estas foram as minhas 6 dicas para curar a depressão. É claro, se você se sente deprimido ou deprimida, você deve procurar um especialista na área para ajudá-lo. Vou deixar aqui na descrição um link de uma psicoterapia profissional para a depressão. Lembre-se, você é a primeira pessoa que tem que se cuidar, vivendo uma vida mais feliz e sem impedimentos. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta. Até a próxima. Tchau, tchau.